Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Vamos para mais uma aula de física aqui com o professor Michel. Deixa eu pegar a canetinha aqui. E o assunto de hoje vai ser dilatação linear. Vejam essas situações aqui, ó. Nessa primeira figura eu tenho uma ponte e essa ponte aqui ela tem tipo como se fosse uma separação, o que é chamado de junta de dilatação em uma estrada. Por que é que precisa ter essa separaçãozinha aqui? Porque com a variação da temperatura, tem dias que a gente está mais frio, né? A temperatura está um pouquinho mais baixa e tem dias que a temperatura está um pouco mais elevada. Então, quando isso acontece, isso interfere no tamanho, no comprimento dessa estrada, no comprimento dessa ponte. Então, se aumentar a temperatura, essa ponte aí ela vai aumentar o tamanho. Então, precisa desse espaçamentozinho aqui para uma placa não ficar empurrando a outra e aí vir danificar a estrada. A mesma coisa acontece aqui, ó, nos trilhos de um trem. A gente tem também uma junta de dilatação nesses trilhos. Por quê? Com o aumento da temperatura, o que é que vai acontecer? Esse trilho aqui vai aumentar um pouquinho, esse outro também vai aumentar. Então, para um não ficar empurrando o outro e chegar ao ponto de danificar a estrada, precisa desse espaçamentozinho aqui. Tá? Então, sempre que a gente tem um aumento na temperatura, a gente vai ter um aumento no comprimento dessa barrinha aqui, ó, no comprimento do trilho. Se tiver um resfriamento, esse comprimento aqui também vai contrair. O trilhozinho vai contrair, ele vai ficar um pouquinho menor. Professor, aumenta muito, diminui muito? Não, só aumenta e diminui alguns centímetros, alguns milímetros. É pouquinho que aumenta, certo? Mas esse espaçamento aqui faz toda a diferença para não danificar a estrada. Então vamos para a situação inicial aqui, ó. Eu tenho uma barra a uma temperatura inicial TI, certinho? A gente vai chamar o TI de temperatura inicial e ela tem o seu comprimento inicial, que a gente chama de LI. Quando se aumenta a temperatura, certo? Se aumenta a temperatura, que é representado por esse T aqui, o aumento da temperatura, e ΔT é a variação dessa temperatura, é o quanto a temperatura aumentou. O que é que vai acontecer com essa barrinha aqui? Ela vai aumentar de tamanho. E ela vai ter um comprimento maior do que o seu comprimento inicial. E esse aumento que ela tem aqui, ó, esse aumentozinho de tamanho que ela tem, a gente chama de variação do comprimento da barra, certinho? E aí, para a gente estudar esse assunto, para a gente entender aqui o aumento que ela vai ter, a variação de comprimento que vai acontecer, a gente vai precisar dessa formulazinha aqui, ó. Variação do comprimento da barra é igual ao coeficiente de dilatação, que a gente representa aqui pela letrinha alfa, certo? Esse coeficiente de dilatação vai ser dado na questão e ele vai depender do material. Esse Li aqui representa justamente o comprimento inicial da barra e esse ΔT significa a variação da temperatura. Vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Vai ser o tanto que a temperatura variou. Então, como eu disse a vocês, ó, esse alfazinho aqui representa o coeficiente de dilatação linear e ele vai depender do material. Se for o aço, é um valor para o coeficiente de dilatação. Se for o alumínio, é outro valor. E aí, dependendo do material que a gente tem aqui, o valor do coeficiente de dilatação vai mudar. E o ΔT, que é a variação de temperatura, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos aqui para alguns exemplozinhos. Uma régua metálica teve uma variação de comprimento de 0,084 centímetros, ao passar de 15 graus Celsius para 85 graus Celsius. Calcule o comprimento inicial dessa régua, dado o coeficiente aqui de dilatação do metal, já que é uma régua metálica, vale 24 vezes 10 elevado a menos 6.
Então vamos anotar os dados aqui, ó. O que é que a questão quer que eu descubra? Calcule o comprimento inicial dessa régua. Então todos os outros dados eu tenho que ter. Eu tenho que ter a variação do comprimento da barra, que foi de 0,084. Eu tenho que ter o coeficiente de dilatação, que vale 24 vezes 10 elevado a menos 6. E eu preciso ter também a variação de temperatura. Como ele quer que eu descubra o comprimento inicial, que é o LI, esse daqui é o valor que a gente vai descobrir. Isso daqui é a minha interrogação. E a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final, que essa régua metálica chegou, foi 85 graus. E a temperatura inicial foi 15. Então, só a gente fazer a subtração. 85 menos 15. 85 menos 15 e o resultado é 70. Então, a variação de temperatura foi de 70 graus. Montando na nossa formulazinha aqui, ó, a variação do comprimento vai ser igual à dilatação linear multiplicado pelo comprimento inicial da barra vezes a sua variação de temperatura. Então, substituindo aqui, ó, no lugar do ΔL, como eu já tenho o valor dele, que é 0,084, coloquei aqui. No lugar do alfazinho aqui, ó, que é o coeficiente de dilatação, vale 24 vezes 10 elevado a menos 6, está aqui o resultado. O LI, que é o comprimento inicial da barra, eu não tenho, então a gente repete. E a variação da temperatura vale 70 graus, então coloquei aqui, ó, 70, certinho? Então, tudo substituído, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar esse 24 aqui vezes o 70. Professor, e esse 10 aqui? Com esse 10 aqui a gente não mexe não, tá? Então, fazendo essa multiplicação, o resultado que a gente vai ter é, repetiu essa parte aqui, ó. 24 vezes 70, 1.680 vezes 10 elevado a menos 6. E o LI permanece. A única coisa que eu multipliquei foi esse valor aqui, o 24 pelo 70, que resultou em 1.680. E aí, professor, para resolver, o que é que a gente vai fazer? Esse 1.680 vezes 10 elevado a menos 6, que está multiplicando o LI, a gente vai passar ele para esse outro lado aqui, ó. Só que vai passar dividindo. Ele vai vir para baixo do 0,084. Ficando assim, ó. 0,084 sobre 1.680 vezes 10 elevado a menos 6. Então, esse valor que estava multiplicando passou dividindo. Sempre que isso acontecer, a gente vai poder passar esse 10 aqui, ó, que está aqui embaixo, está como denominador, a gente vai passar ele para cima, como numerador. E aí, para passar ele para cima, é só mudar o sinal que vem no expoente aqui, ó. Não está 10 elevado a menos 6, aqui em cima a gente vai colocar 10 elevado a 6. 0,084 vezes o 10 elevado a menos 6 estava embaixo, a gente passou ele aqui para cima, ele ficou positivo, dividido por 1.680. E aí, como é que eu resolvo essa multiplicação aqui, ó? 0,084 vezes 10 elevado a 6. Quando a gente tem potências de base 10 para resolver, é simples a gente fazer a multiplicação. Por quê? Como eu vou multiplicar esse valor aqui por 10 elevado a 6, eu vou andar com essa vírgula aqui 6 valores, da esquerda para a direita. Então, eu andaria aqui, ó, 1, 2, 3. É, professor, mas aqui só tem 3 valores. Como só tem 3, eu completo com mais zeros, com mais 3 zeros e ando com a vírgula 6 valores, resultando nesse número aqui, ó. A vírgula estava aqui, ela vai andar 6 valores, andou esses 3 aqui, a gente completou com mais 3 zeros, ela vai andar mais 3 aqui, ó, e vai ficar 84.000. Aqui tinha um zero, certo? Aqui também tinha outro zero, então a vírgula estava aqui, a vírgula andou 6 valores. Esses zeros aqui a gente pode eliminar, então ficou 84.000 dividido por 1.680. A gente fazendo essa divisão, qualquer coisa você pode cortar esse zero aqui com esse e dividir 8.400 para 168. O resultado vai ser igual a 50. Então, o comprimento inicial da barra é igual a 50. Como aqui foi dado em centímetros, vai ser 50 centímetros. Certinho?
Então, respondido aí o nosso exemplo 1. Calcule o comprimento inicial dessa régua, 50 centímetros. Vamos para o exemplo 2. Uma ponte composta de aço de 500 metros de comprimento está sobre uma avenida cuja temperatura passa de 18 graus Celsius no inverno para 35 graus Celsius no verão. Calcule a variação do comprimento dessa ponte para esses limites de temperatura. E ele dá aqui o dado como o coeficiente de dilatação do aço sendo 11 vezes 10 elevado a menos 6. Então vamos notar os dados. Eu preciso da variação de temperatura, é o que a questão quer que eu descubra. Calcule a variação do comprimento. Então esse dado aqui eu não tenho, é o que eu tenho que descobrir. Ele me dá aqui o coeficiente de dilatação do aço, que vale 11 vezes 10 elevado a menos 6. Então, esse valor eu tenho, o valor do alfa eu tenho. O comprimento inicial da ponte também é dado aqui, que é 500 metros. E a variação de temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura no verão, que a temperatura final é 35, a temperatura inicial é 18. Então, a gente vai fazer 35 menos 18, que vai resultar em 17. Então, montei meus dados aqui. Só falta eu descobrir a variação do comprimento. Vamos usar a fórmula. Fórmula, variação do comprimento é igual ao coeficiente de dilatação vezes o comprimento inicial da ponte vezes a sua variação de temperatura. Então, substituindo aqui, no lugar do alfa vai entrar o quê? 11 vezes 10 elevado a menos 6. No lugar do LI vai entrar o 500. E no lugar da variação de temperatura vai entrar o 17. Então, a gente vai ficar com esses dados aqui. 11 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 500 vezes 70. Então, nessa situação aqui, o que é que a gente vai multiplicar? Você vai multiplicar o 11 vezes o 500 vezes o 70, tá? Eu já vou colocar o resultado direto aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, 11 vezes 500 vezes 70, o resultado é 385.000 vezes 10 elevado a menos 6. Esse 10 elevado a menos 6 a gente só repete. E aqui, professor, como é que a gente vai resolver essa situação? No exemplo 1, a gente ficou com 10 elevado a 6. Então, a gente pegou a vírgula e andou 6 valores. Não foi assim? Da esquerda para a direita. Aqui, como está negativo, e esse número aqui não tem vírgula, eu vou precisar andar 6 valores para colocar a vírgula. Só que vai ser da direita para a esquerda. Vai ser nesse sentido aqui, andar 6. Então, a vírgula aqui vai andar um valor, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai ter que vir para cá. Professor, e aqui vai ficar sem número? Não, a gente completa com 0. Então, fica assim. Variação do comprimento vai ser igual a 0,385,00. Esse 00 aqui, depois da vírgula, a gente pode eliminar. Então, o resultado final vai ser igual a 0,385 metros. Como o comprimento da ponte aqui estava em metros, o resultado aqui também vai ser em metros. Certinho? Entendido? Beleza, né? A variação do comprimento dessa ponte foi de 0,385 metros. Certinho? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Uma chapa de zinco, cujo coeficiente de dilatação é 25 vezes 10 elevado a menos 6, apresenta comprimento de 90 centímetros. Então, o comprimento inicial é 90 centímetros. A temperatura de 18 graus Celsius. Então, temperatura inicial, 18 graus. Elevando-se a temperatura para 128 graus, calcule o comprimento final da chapa. Então, vamos lá. Variação do comprimento eu não tenho, mas aí eu tenho o coeficiente de dilatação, que é 25 vezes 10 elevado a menos 6. Esse coeficiente sempre vai ser dado, né? Nas questões que a gente está propondo aqui.
O comprimento inicial da ponte vale 90 centímetros. E a variação de temperatura, a gente vai ter que fazer a temperatura final, que é 128, menos a inicial, que é 18. Então, vai ser 128 menos 18, que resulta em 110 graus. Utilizando a nossa formulazinha aqui, variação do comprimento é igual ao coeficiente de dilatação vezes a temperatura, o comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Então, substituindo aqui, ó, no lugar do alfa vai ficar 25 vezes 10 elevado a menos 6. No lugar do Li vai entrar o 90 e no lugar do ΔT vai entrar o 110, a variação de temperatura. Então, a gente vai ficar com esse resultado. 25 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 90 vezes o 110. Igual ao exemplo 2, a gente vai multiplicar o 25 vezes o 90 vezes o 110. O resultado vai ser igual a 247.500. O 10 elevado a menos 6 a gente só faz repetir. Então, nessa situação, é a mesma coisa que a gente fez no exemplo 2. Aqui não está menos 6, então a vírgula vai andar 6 valores da direita para a esquerda. Sempre que está negativo, é esse sentido, da direita para a esquerda do seu vídeo aí, da sua tela, tá? Então, andando aqui, ó, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas só tem 6 valores, a vírgula vai ter que vir para cá. Então, é a mesma situação, a gente vai completar com 0. Então, vai ficar 0,247500. Então, esse 00 aqui vão morrer. O resultado vai ser igual a 0,2475 centímetros. Então, a variação no comprimento que a gente vai ter nessa chapa vai ser de 0,2475 centímetros. Só que a questão que é o que aqui, ó? Calcule o comprimento final da chapa. Então, para a gente calcular o comprimento final, qual era o comprimento inicial? O comprimento inicial era 90. Ele variou isso aqui, ele aumentou esse resultado aqui. Então, para a gente ter o comprimento da chapa, é só a gente juntar os dois, o 90 com esse valor aqui, ó. O comprimento inicial era 90, somado com o que aumentou aqui, devido à dilatação, pelo aumento da temperatura, o resultado vai ser 90,2475 centímetros. Ô professor, como é que soma essa situação? Você soma esse número aqui que não tem vírgula com a parte aqui que não tem vírgula. Então, 90 mais 0, o resultado é 90, vírgula, o restante todinho, 2.475. Está aqui o resultado. Entendido? Pronto, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.